E o Flávio Dino sabe bem o que é isso, porque acompanhou isso ainda fora do Supremo Tribunal Federal. Então ele está ali nos bastidores acompanhando de perto. A Cris voltou, né? Diga lá, Cris. Não, eu consegui ouvir aqui o final da argumentação de vocês e acho que é isso, né? Acho que se complementa com uma visão que é o seguinte: o André Mendonça, o ministro do STF, André Mendonça, ele está, de fato, usando essas acusações que envolvem o filho do presidente Lula, né, o Fábio Luiz, como um instrumento de campanha, né, um instrumento político eleitoral. A metodologia é a mesma da Lava Jato, vai soltando aos poucos, vai soltando em capítulos, né, para fazer com que tenha toda noite no noticiário, né, mais um capítulo de ações que, na verdade, tem se provado até agora, né, suspeitas ao vento, né? Não há, de fato, nada concreto, nada, não existe. Se você pegar as tais suspeitas contra o Fábio Luiz, não há nada concreto que estabeleça qualquer tipo de vínculo entre ele e o escândalo do INSS, né? O que há é que na quebra de sigilo telefônico, daquela lobista e tal, né? Uma tentativa dela de influenciar, se aproximar de pessoas influentes. Claro que ela usava a amizade com o filho do presidente para tentar abrir portas, mas ainda assim, nesses casos, que, repito, não tem ligação nenhuma com o escândalo do INSS, mas aquela outra questão da empresa de medicamentos à base de canabidiol, etc., etc., as tentativas que foram feitas de abrir portas, né, de chegar em gabinetes com essa proposta, não foram para frente. As áreas técnicas dos ministérios não levaram isso adiante. Então, houve uma tentativa de conseguir ali acesso privilegiado a uma determinada autoridade, né, para encaminhar a proposta desse negócio. Se houve a tentativa, né, e isso é o que a PF suspeita pelo que encontrou no celular dessa lobista. Por outro lado, né, a mesma PF, né, em alguns relatórios, diz que essas tentativas não tiveram, né, uma consequência concreta. Então, esse é o cenário que envolve o filho do presidente. Mas o que faz o André Mendonça? Mantém esse clima de suspeita de uma suposta e falsa, enganosa ligação dele com o escândalo do INSS, né? Então, mantém sob a alçada dele e vai soltando isso em capítulos naquele mesmo método Lava Jato. É um instrumento, né, que ele está usando de campanha. A Polícia Federal, evidentemente, sabe disso, daí esse conflito, que eu não sei como é que vai ser resolvido, né? Porque ele, claro, com o poder que ele tem como ministro do Supremo, né, já deixou bem claro que não vai abrir mão deste poder. É isso, e aí o Flávio Bolsonaro vai usando, né, isso para tentar se descolar do caso Dark Horse, e os eleitores bolsonaristas também, para eles já é página virada, né? Até porque... E é o famoso e o PT, né? Cada vez que perguntam para um bolsonarista do caso Dark Horse, eles falam, mas e o PT, o Marcola e o Lulinha? Essa é a resposta. É por aí mesmo. Eu quero trazer também aqui o governador de São Paulo, o candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, dizendo hoje, durante um compromisso da campanha na Zona Sul de São Paulo, que o Flávio Bolsonaro já deu as explicações, olha aí, necessárias sobre a relação dele com Daniel Vorcaro. A gente vai assistir essa fala e já volta a conversar. Ele já deu explicações, se tem um fato novo aparecer, acho que está tudo esclarecido. Acho que tem muita gente aí que precisa dar esclarecimento. Você vê os escândalos de corrupção que estão assolando o governo federal, na antessala do presidente da República, envolvendo o seu chefe de gabinete, né, o Marcola, envolvendo aí o próprio filho do presidente. Eu acho que eles devem dar muita explicação, tendo que as explicações que o Flávio deu foram suficientes e não aparecendo mais nada novo, é isso. Já faz 3 meses que o Flávio Bolsonaro prometeu prestação de contas e até agora não cumpriu, né, do dinheiro que o Daniel Vorcaro teria ali mandado para a produção do filme do Dark Horse. Só que aí, gente, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, porque o Tarcísio mudou o discurso. Na sabatina da revista Veja, ele defendeu a transparência quando ele foi questionado se o Flávio deveria prestar contas sobre o filme. Então ele diz o seguinte:
tem que ser o mais transparente possível, principalmente quando a gente não deve nada. Eu acredito que ele, o Flávio Bolsonaro, não deva. Então ele vai ter a oportunidade de, ao ser interpelado, explicar isso, o financiamento do filme, né? Pelo Daniel Vorcaro. Então alguma coisa No mesmo dia, as aconteceu duas falas? para ele mudar o discurso assim tão rápido, né? Não sei, não entendi isso. Deve ter ficado sabendo de alguma coisa que vai surgir, né? Porque hoje está uma boataria pesada de que vem aí o caminho do dinheiro, né? Então hoje Brasília está nesse climão. Pode ser. Pode ter sido informado. Cris. É que também, né, esses personagens que têm explicações a dar, eles vão modulando também o discurso, né? Depende de como a pergunta foi feita, depende qual é a plateia, né? Depende de quem está ali cercando. Acho que isso se deve a uma modulação de discurso, mas a gente precisa se ater à essência desse caso, né? O Flávio Bolsonaro não prestou contas desse dinheiro do Dark Horse. Ele fala o tempo todo, quando ele diz que já prestou contas, ele se refere a uma prestação de contas completamente capenga, que aquela Karina Gama, daquela produtora que trabalhou nesse contexto aí do filme, ela apresentou uma prestação de contas capenga para a Polícia Civil de São Paulo. Mas é uma prestação de contas que ela mesma contratou, a empresa dela, a produtora dela, contratou uma empresa para fazer essa prestação de contas, que não explica de fato como o dinheiro foi usado, não tem documentos, não tem notas fiscais, né? Não tem, quase que como uma planilha de gastos, mas não tem documentos, né, notas fiscais, basicamente, que comprovem de fato que aquele determinado montante foi pago para a empresa tal, que fez tal coisa para o filme, outro montante foi pago para outra empresa. Prestação de contas é assim. É alguma coisa que você pode, de fato, verificar por meio das notas fiscais. Pode auditar, pode procurar aquela empresa, é isso mesmo, você recebeu, tal, né? Essa nota foi emitida. Então, assim, ela apresentou uma prestação de contas mequetrefe e é essa prestação de contas a qual o Flávio Bolsonaro se refere para dizer que essa explicação já está dada. Eu estou aqui só esperando para ver qual é a explicação que ele vai dar na sabatina à TV Globo, ao Jornal Nacional, na sexta-feira, né? Porque espero que esse assunto seja devidamente cobrado, né? E vamos ver se ele tem alguma outra explicação, além de ficar só rebatendo, repisando que essa prestação de contas já foi feita. Não foi, e ele deve explicações, né, ao público em geral, muito mais do que aos seus eleitores, ao público em geral.